Olá pessoal, vamos prosseguir o conteúdo de eletrodinâmica e vamos entrar hoje no capítulo 11. Falaremos sobre geradores e receptores elétricos. Vamos começar. Muito bem. O que são geradores elétricos e o que são receptores elétricos? Os geradores são sistemas capazes de converter em energia elétrica outro tipo de energia. Podemos citar as pilhas, onde há a conversão da energia química em energia elétrica. Também temos as usinas hidrelétricas, onde a energia potencial gravitacional e cinética na água é convertida em energia elétrica. Já os receptores são aparelhos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente térmica. Nós temos, por exemplo, as lâmpadas. Nós temos aqui a conversão da energia elétrica em energia luminosa, além do aquecimento, que é a energia térmica. Temos as baterias recarregáveis. A bateria de um carro é um gerador, mas quando eu recarrego a bateria, ela se comporta como um receptor. Além dela aquecer na recarga, eu estou convertendo energia elétrica em energia química. E nós temos os alto-falantes, onde há a conversão de energia elétrica em energia sonora, motores elétricos, onde eu tenho a conversão da energia elétrica em energia cinética. Vejam que todos estes também vão aquecer, mas também haverá a conversão em outra forma de energia que não seja exclusivamente térmica. Nos geradores elétricos, encontramos uma grandeza que é conhecida como força eletromotriz. Embora chamamos de força, na verdade não é uma força. É uma diferença de potencial existente entre os terminais do gerador quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica. Por essa razão, essa DDP também é chamada de tensão em vazio, mas ela é medida em volts. Olha só, a ideia de força eletromotriz ela não é muito adequada, mas por ter sido amplamente disseminada, ela permanece até hoje. Vamos dizer que a força eletromotriz é a força capaz de mover os elétrons no interior de um circuito elétrico. Mas ela não é uma força, é uma diferença de potencial elétrico. Essa força eletromotriz ela pode ser medida como a razão entre o trabalho realizado pela força elétrica para mover os portadores de carga sobre a quantidade de carga elétrica que percorre o gerador. Ou também como a potência total dividido pela corrente elétrica que percorre o gerador. Ora, essa potência total ela é a potência P mais a potência dissipada. A potência total, pessoal, é uma potência de natureza não elétrica. É a potência que eu tenho, por exemplo, armazenada na forma química, na forma mecânica, na forma térmica ou nuclear. A potência P é a potência que vai ser lançada no circuito elétrico e a potência dissipada é aquilo que eu perco em razão do aquecimento do meu gerador. No caso dos receptores, eu não tenho a força eletromotriz, mas eu tenho agora uma força contra-eletromotriz. Novamente, ela não é uma força, é uma diferença de potencial. Qual a diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz? Enquanto a força eletromotriz ela é injetada no circuito para fazer os elétrons se moverem no circuito elétrico, a força contra-eletromotriz ela vai funcionar como um consumidor dessa DDP. Ela vai diminuir, ela vai consumir parte da DDP fornecida pelo gerador.
No caso, essa força contra-eletromotriz também ela pode ser obtida como o trabalho sobre a variação da carga ou a potência útil dividido pela corrente elétrica que percorre o receptor. Aqui, a potência lançada no receptor ela vai ser a soma da potência útil, ou seja, aquela potência que de fato foi utilizada pelo receptor, e a potência dissipada, que é a potência perdida por efeito Joule. A equação do gerador é uma equação de reta. Tranquilo? Aqui nós temos a representação de um gerador em um circuito elétrico. Eu tenho os terminais positivo e negativo, e nesses terminais eu tenho a força eletromotriz e a resistência interna R. Entre os terminais, os nós ali que eu demarquei, eu tenho a diferença de potencial que de fato é fornecida para o circuito. Nos casos ideais, eu não tenho resistência interna no gerador, então eu posso simplificar o meu desenho dessa forma. Posso calcular também o rendimento do gerador como a potência P dividido pela potência total. Quem é a potência T? É a potência lançada no circuito elétrico. E a potência total é aquela potência de natureza não elétrica. Ou então também eu posso calcular o rendimento como a diferença de potencial fornecido para o circuito dividido pela força eletromotriz do gerador. Vejam que o meu rendimento ele nunca será maior do que 100%. Ele estará ali entre 0 e 99%. Nunca vai ultrapassar 100%. Tranquilo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o rendimento estará entre 0 e 1. E no caso dos receptores? Também eu tenho uma equação de reta, porém aqui nos receptores eu não tenho um sinal negativo na equação. Essas equações aqui dos receptores e dos geradores elas são obtidas pelas equações de potência que eu passei para vocês lá atrás. A representação ela é invertida. Observem os polos do meu, os polos positivo e negativo. Eles estão o quê? Invertidos em relação ao polo do gerador. E eu vou chamar aqui a força contra-eletromotriz de E'. No caso da resistência interna, R'. Se eu falo de um receptor ideal, significa que não há resistência interna nesse receptor. Então eu desprezo aqui a minha resistência interna e eu simplifico a representação. O rendimento do meu receptor será a potência que de fato foi utilizada pelo receptor, dividido pela potência total que foi fornecida para ele, ou a força contra-eletromotriz dividido pela DDP fornecida para o receptor. Curva característica dos geradores. Como é uma equação de reta, mas com a resistência interna com sinal negativo, eu tenho uma reta decrescente. No caso ideal, vai haver o quê? Ausência da resistência interna. Então, se não há resistência interna, não há perda de energia elétrica por aquecimento no interior do meu gerador. Então, eu tenho uma função constante representando, tá, o gráfico de um gerador ideal. Observem que não há aqui variação do valor da força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz do gerador será totalmente fornecida em forma de diferença de potencial para o circuito elétrico. No caso dos receptores, a curva característica também é uma reta, mas é uma reta crescente. E também, no caso ideal, eu teria a representação por uma função constante. Atenção! Nos dois gráficos ali, eu tenho uma função afim. E o coeficiente angular da reta, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação daquela reta, será a resistência interna do gerador ou do receptor. Bom, vocês viram no gráfico lá que eu coloquei uma corrente de curto-circuito. O que é a corrente de curto-circuito no gerador? Em um curto-circuito no gerador, a DDP entre os terminais dele será nula. Por quê? Porque os potenciais A e B que estão nos terminais do gerador serão iguais. Nessa situação, então, eu posso dizer que a corrente elétrica de curto-circuito será a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Ou seja, toda a energia será dissipada na resistência interna desse gerador. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da lei de Ohm-Poulier. É uma maneira de nós calcularmos a corrente elétrica em circuitos alimentados por geradores. Pessoal, a lei de Ohm-Poulier ela é obtida
aplicando-se no circuito a lei das malhas. Mas aqui eu não vou demonstrá-la, porque nós vamos falar mais à frente das leis de Kirchhoff. Essa lei de Poulier, ela vai estabelecer que a força eletromotriz em um circuito elétrico simples, ela é a relação entre a resistência equivalente mais a resistência interna vezes a corrente elétrica. Eu estou aplicando aqui a lei de Ohm. Se eu isolo a corrente elétrica, então eu tenho a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito externo ao gerador mais a resistência interna do gerador. Bem, e se eu tiver uma associação maior? Olha só. Como ficaria a situação da lei de Poulier? Nesse caso, eu vou generalizá-la. Observe as duas figuras. Olha. Como eu aplicaria aqui a lei de Poulier? Observem que eu tenho resistência R1, R2 e Rn em série, e aqui R1, R2 e Rn em paralelo. Para eu aplicar a lei de Poulier generalizada, eu teria a soma das forças eletromotrizes menos a soma das forças contra-eletromotrizes dividido pelas somas das resistências. Mas calma. A soma das resistências exige que eu calcule a resistência equivalente externa. No caso em série, não daria muito problema, mas no caso em paralelo, primeiro eu deveria resolver a associação em paralelo, que é justamente essa resistência equivalente aqui, e depois eu somaria ela com a resistência interna do gerador e com a resistência interna do receptor. Associação de geradores. Assim como eu falei dos capacitores, assim como eu falei dos resistores, nós podemos também associar geradores. E as associações são em série e em paralelo. No caso de associarmos geradores iguais em série, observem que, para nós determinarmos os resultados da associação, eu tenho que, na associação em série, a força eletromotriz equivalente será a soma das forças eletromotrizes. Claro, deve-se levar em consideração que os geradores estarão associados positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O polo positivo de um gerador deve encontrar um polo negativo do outro. Se eu inverter essa polaridade, aí eu tenho uma subtração das forças eletromotrizes. Mas se eu tenho geradores associados em série, respeitando essa sequência do polo positivo com negativo, a força eletromotriz equivalente será a soma das forças eletromotrizes de cada gerador e a resistência interna equivalente será a soma das resistências internas de cada um dos geradores. Então, eu posso dizer que a força eletromotriz equivalente será N vezes a força eletromotriz de cada gerador. Observe, estou falando de geradores idênticos. E a resistência equivalente será N vezes, ou seja, o número de geradores vezes a resistência interna de cada um dos geradores. Na associação em série, a força eletromotriz aumenta. É uma vantagem. Porém, a resistência interna também vai aumentar. Em paralelo, observem que eu tenho todos os geradores em paralelos um com o outro. Todos os polos positivos dos geradores estarão ligados em um único ponto em comum à esquerda e todos os polos negativos ligados em um único ponto em comum à direita. Nesse caso, as forças eletromotrizes elas serão o quê? Conservadas, serão iguais. Entretanto, a resistência equivalente aqui vai diminuir. Então vejam, a força eletromotriz equivalente da associação será igual à força eletromotriz de cada um dos geradores. E a resistência equivalente interna será igual à resistência interna de cada um dos geradores, dividido pelo número de geradores idênticos que nós temos. Atenção! Na associação em paralelo, a força eletromotriz é mantida, que é uma desvantagem, mas a resistência interna equivalente diminui, tornando-se uma vantagem. Outra coisa também, a potência ela é bem maior em comparação à potência de um único gerador. Então é isso, pessoal. Finalizamos a aula teórica de geradores. Apresentei aqui um breve resumo do conteúdo. O próximo vídeo ele já será um vídeo envolvendo solução de exercícios. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima!